Hello, guys. Now let's see about basic grammar. Então, agora nós vamos ver um pouco de gramática básica para ajudar vocês a entenderem melhor o que vocês viram ou vão ver daqui para frente. Talvez alguns termos aqui vocês já conhecem, outros talvez não, ou talvez confunda entre eles. Isso daqui é apenas para ajudar vocês a entenderem melhor como que funciona a estrutura, né, do idioma. Então, qualquer idioma que a gente for aprender, o português também, né, a gente aprendeu isso na escola. Então, é importante, isso daqui vai ajudar vocês a terem uma noção melhor, né, do que vocês estão aprendendo, de como colocar as frases em ordem, de forma mais correta, etc. É claro, novamente, que a gramática e todos esses vídeos, até que eu estou disponibilizando para vocês, é apenas um complemento para os estudos, porque ninguém vai aprender inglês decorando regras de gramática. Isso daqui é para auxiliar vocês a entenderem melhor como que funciona a estrutura, né, do idioma. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter os sujeitos, the subjects. Então, o que vai ser aí, né? Pode ser os pronomes, que a gente até já viu na aula, né, de pronomes. Então, os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they, que seria, então, eu, você, ele, ela. O it, que é usado para coisas, nós, vocês, eles ou elas. Ou também eu posso usar um nome de alguém, né? Eu posso falar o João, o John, ou então alguma pessoa, né? My father, my mother, my friend. Pode ser um objeto também, até o sujeito da frase, né? The car, o carro, por exemplo. The car is old. O carro está velho. Então, eu estou colocando aí o carro como um sujeito na frase. Animals também, os animais, ou até mesmo cidades, lugares. Então, até substantivos, coisas, também podem se tornar um sujeito numa frase, né? Quando eu falo assim, São Paulo is a big city, né? São Paulo é uma grande cidade. Então, eu estou colocando São Paulo como um sujeito na frase. Agora, quando eu falo assim, I traveled to São Paulo, então eu sou o sujeito, eu viajei para São Paulo. Daí o São Paulo se torna um objeto na frase. Ok? Mas assim, isso daqui é só para vocês terem uma noção melhor. Não precisem pegar uma frase e ficar calculando o que é cada coisa, tá? É só para vocês entenderem melhor. The verbs, então, para quem não sabe, quem não viu ainda, ou às vezes até confunde, the verbs são ações, né? Tem vários tipos de verbos também, mas basicamente vai representar alguma ação. Então, por exemplo, to study, estudar, to work, trabalhar, to have, ter, que também no inglês pode até ter alguns outros usos para o have, to think, pensar, to know, saber, o to be, né, o verb to be, o famoso aí, que vai ser ou estar, e to live, morar, ou viver. Então, aqui tem alguns exemplos de uns verbos mais comuns, claro que tem diversos outros, mas aqui são alguns exemplos. E claro, os verbos eles vão ser conjugados de acordo com a pessoa e de acordo com o tempo. Então a gente também vai ter os verbos, principalmente, né? A gente vai ver bastante aulas disso, dos tempos verbais, por exemplo, de como conjugar para cada pessoa. Então, caso vocês não viram ainda a aula do verb to be, ou do simple present, do presente simples, ou vocês já viram ou vão ver daqui para frente. Mas, basicamente, a gente vai conjugar, né? Então, por exemplo, verbo estudar. Então, eu estudo ou eu estudei, né? Eles estudam, eles estudaram ou estudariam. Então, nós vamos mudar o verbo de acordo com a pessoa e de acordo com o tempo. Apesar disso, ainda no inglês, é um pouco mais fácil do que o português. Parece que não, mas, na verdade, os verbos em inglês acabam tendo uma estrutura mais simples do que o português. Mas é claro que é um idioma novo, então pode ser um pouco confuso no começo. Mas vocês vão assistindo as aulas aos poucos, vão entendendo melhor como funciona e, claro, coloquem em prática, né? Continuem praticando que aos poucos vocês vão se acostumando. Novamente, essa aqui é uma aula apenas para vocês terem uma noção, tá? Não precisa ficar decorando tudo isso. Adjectives são características, né? Adjetivos, então, são características, ou seja, pode ser relacionado a tamanho, cor também, né? Então, black, uma cor é uma característica. Tamanho, shape, forma, formato, qualidade, ou até mesmo nacionalidade. Então, algo que vai definir, né? Que vai dar uma característica. Então, pode ser feio, bom, ruim, bonito, rico, pobre, novo, velho, enfim, quadrado, redondo, ou magro, gordo. Pode definir alguma pessoa, algum objeto, alguma cidade também. Então, alguma característica, né? Que vai definir, vai dar alguma definição aí. Então, por exemplo, né? Black, que é preto, então a cor. Thin, magro. Smart, inteligente.
ugly, feio, funny, engraçado, que pode ser, claro, uma pessoa ou alguma situação, good, que é bom, bad, que é ruim, também, né, pode ser usado aí para coisas, para pessoas, para situações. American, americano, então um exemplo de nacionalidade. Small, pequeno, um exemplo de size, de tamanho. New, old, novo, velho. Claro que tem diversos outros também, mas basicamente aí para vocês terem essa noção de que adjetivos, então, vão ser características para definir coisas ou pessoas. Aí tem os artigos, que é um detalhe, mas vai estar sempre presente. A, an e the, que são os artigos definidos ou indefinidos. Então, basicamente, né? A, an, que vai ser um ou uma em inglês, e o the, que vai ser o, a, os ou as. Isso daí também vocês vão ver também, ou não vi, ou já viram, ou ainda vão ver essa aula também, para vocês aprenderem com detalhes como utilizar. As prepositions, né? Então, são preposições, vão ser essas palavrinhas aí que também vão estar entre, por exemplo, entre os verbos, né? Entre o sujeito e o verbo, entre o sujeito e algum lugar, ou referente a tempo também. Então, a gente tem vários tipos de preposições que vocês vão ver aos poucos. Então, preposições de tempo, por exemplo, antes, depois, preposições de lugar, né? Atrás, na frente, do lado. Então, a gente vai aprender aí, aos poucos vocês vão aprendendo. Aqui, novamente, aqui é só para vocês terem uma noção do que é. Então, tem também, por exemplo, in, on, yet, que vai ser usado tanto para tempo quanto para lugares e alguns outros usos. Então, vai ser assim, né? Em, no, na, né? Então, por exemplo, em julho, ou então no sofá. E aí vai ter algumas variações. Eu sei que esse daí, in, on, yet, realmente confunde, leva um tempinho para se acostumar. Mas aos poucos também a gente vai aprendendo com detalhes como utilizar em cada situação. O from, que vai representar a origem, né, de algum lugar, tipo from Brazil, né, do Brasil. Depois também a gente vai aprender com detalhes como usar o from. O of, que vai ser, por exemplo, de alguma coisa. By, por alguma coisa, né? Por exemplo, this book is wrote by me, né? Esse livro foi escrito por mim, né? O to, que também pode ser o para. With, que é com, né? Então, I am with him, eu estou com ele. O for vai ser para também, mas o to e o for tem algumas diferenças entre eles. Before, antes, after, depois. Então, também, novamente, tem alguns exemplos, também aqui as mais comuns. E aos poucos vocês vão aprendendo também como utilizar em situações diferentes. Os advérbios, que são palavras que podem vir de um adjetivo, uma variação, também vai ter vários tipos de advérbios também, né, referente a lugares, referente a tempo. Então, por exemplo, here, aqui, there, que pode ser ali, aí, né, lá. Now, agora, later, mais tarde, always, aí é um advérbio de frequência, né, vai indicar uma frequência, então always, sempre, never, nunca. Aí pode ser umas variações aqui, né, de adjetivos. Então, por exemplo, easy é fácil. Easily, facilmente. Really, realmente. Hardly, dificilmente. E aí também de tempo, né? Então, today, hoje, tonight, hoje à noite. Então, também vocês vão aprendendo, depois a gente vai ver com detalhes, né? Alguns tipos de advérbios, também como utilizar. Possessive pronouns, então daí os pronomes possessivos, que vão indicar posse, indicar a quem pertence aquela coisa. Então, my, meu, your, seu, his, dele, her, dela, its, que pertence a alguma coisa, our, nosso, their, deles ou delas. Tem essas variações, tem esse outro tipo também que o sentido é o mesmo, mas na aula de possessive pronouns vocês vão aprender isso com detalhes. Nouns que são substantivos, ou seja, são coisas de modo geral, que podem ser coisas concretas ou coisas abstratas, mas é uma coisa, né? Então, por exemplo, car, carro, um objeto, dog, um animal, que, novamente, pode ser usado como sujeito, né? Ou pode ser usado como um substantivo, ser usado como objeto na frase. A day, o dia, também posso usar até como sujeito, né? Eu posso falar, the day is beautiful, o dia está lindo, então, o dia sendo como um sujeito, né? Ou posso me referir como um objeto. Life, vida, week, semana, world, mundo, dream, sonho, body, corpo, thing, coisa de modo geral, money, dinheiro, country, país. Então, também aí são coisas, percebam que eu dei alguns exemplos de algumas coisas abstratas que a gente normalmente nem percebe que é um substantivo.
né? Mas se eu falo, por exemplo, I had a tough week, então eu tive uma semana difícil. Ou seja, eu sou o sujeito e a week sendo um objeto, né? Ou I had a dream, eu tive um sonho, então o dream vai ser também um objeto. Então vão ser coisas, né, de modo geral. E places, alguns exemplos de lugares que também pode até ser usado como um sujeito ou como um objeto, mas, né, então para a gente montar frases, então eu posso acrescentar, né, um sujeito, então dar uma característica para aquele sujeito ou para aquele lugar, falar uma frequência com que ele faz alguma coisa ou que ele vai para algum lugar, o quando ele fez, onde ele fez aquilo. Então, aos poucos vocês vão entendendo melhor, né, como montar essas frases. Então, alguns exemplos de places: house, casa; home, lar; office, escritório; restaurant, restaurante; bank, banco; cities and countries, né, cidades e países, então também pode ser usado aí como lugares. Então, novamente, tá? Aqui é apenas um exemplo geral. Eu sei que é bastante informação, não precisem decorar tudo isso. Aos poucos vocês vão aprendendo exemplos, aprendendo com detalhes também. A gente vai ter aulas mais específicas para cada ponto aqui, para esses detalhes, né? Então, aos poucos vocês vão entendendo melhor. Isso daqui é apenas para vocês identificarem, de modo geral, como que funciona a estrutura, né? Alguns exemplos, saberem diferenciar o que é cada coisa. Então, isso aqui vai ajudar vocês a entenderem melhor como que funciona a estrutura, alright? Então, aqui alguns exemplos de algumas frases simples no inglês, né? Então, I have a nice car. Então, eu tenho um carro legal, né? Um carro bacana, um carro bom. Então, novamente aqui, né? Então, eu, sujeito, tenho um verbo, a, o artigo, nice, um adjetivo, e o car, um objeto. Então, he always works at night. Ele sempre trabalha à noite, né? Então, ele, o sujeito, always, um advérbio de frequência, works, trabalha, conjugado aí para he, at night, né? Indicando quando, né? Também um advérbio aí de frente a tempo, né? Então, at night, à noite. We live in a small city. Nós moramos em uma pequena cidade. Então, nós, o sujeito, live, o verbo, in, a preposição, a, o artigo, small, um adjetivo, e city aqui sendo usado como um objeto, né? Como lugar, como um objeto. My friends are really good people. Então, meus amigos, o sujeito, are, o verbo, né? São, really, o advérbio, realmente, good, um adjetivo, e people, né? Também aí, pessoas, né? São boas pessoas, sendo usado aí também, né, como uma definição, uma característica, como um objeto na frase também. My week was hard. Então, minha semana foi difícil. Ou seja, nesse caso, a minha semana aqui está sendo usado como um sujeito, né? A minha semana, ou seja, não estou falando de mim, não estou falando eu, né? Poderia também, né, falar I had a hard week, I had a tough week, como eu tinha dado exemplo, mas aqui eu estou usando my week como sujeito da frase, né? Então, my week foi hard, foi difícil. Your house isn't big, então a sua casa também aí, a sua casa sendo usada aí também como sujeito da frase, né? Isn't big não é grande, né? Então também o verbo não é, um exemplo do verbo aí na negativa, isn't big, né? Não é grande, é um adjetivo. Chris waited for the bus. O Chris esperou pelo ônibus. Então a gente também tem o sujeito, tem o verbo, a preposição, o bus, né? A coisa, o objeto. And that's it. Então, novamente, guys, isso aqui também não precisem, tá? Pegar as frases que vocês forem aprendendo e ficar identificando o que é cada coisa. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem melhor. Novamente, nas aulas seguintes, vocês vão aprendendo com detalhes. Take your time, tá? Take your time, assim, leve o tempo que você precisar, tá? Façam com calma. Então, aos poucos, vocês vão aprendendo com detalhes cada coisa. Novamente, também, não se prendam muito na gramática. Ela é apenas um complemento para auxiliar vocês. É que essa aula que eu achei importante passar, porque eu acho que ajuda vocês a entenderem melhor, né? Até o que, que a gente está aprendendo, nos tantos vídeos que vocês já viram, que vocês vão ver mais pela frente. Então, começa a fazer mais sentido como é que funciona a estrutura de um idioma. Mas é claro que através da prática, ou seja, lendo, escrevendo, ouvindo e falando, que vocês vão se acostumando com o sentido das palavras, das frases,
como colocar em ordem, como ouvir e entender, né? Como formar uma frase, como falar, etc. Então, vocês vão aos poucos assim, você entendeu o vídeo, primeiro passo, não precisa ficar decorando regra, apenas entendam, né, como que funciona a gramática, por exemplo, ou algum ponto específico aí do inglês, apenas entendam, e aí com a prática você vai se acostumando, tá? Mas lembrando, inglês é repetição, então pratiquem, né, constância também, ou seja, você manter essa prática, tentem praticar todo dia um pouco, que seja 10, 15 minutos, claro, se você puder meia hora, uma hora, o máximo que você puder, mas todo dia um pouco, ok? Quanto mais vocês praticarem, mais vai fazer sentido, mais vai se tornar natural para vocês. And that's it. Qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you and see you next class.